Alegria, meu amado e minha amada, porque nós estamos no programa Você Pode Ser Feliz. Queria fazer uma pergunta para você, né? Você que é nosso sócio, recebeu a revista com a Via Sacra, com esse pôster de Jesus aí, já está fazendo a Via Sacra com a sua família? Ah, não querem participar? Façam sozinha. Mande bênção para sua casa. Vai convidando as pessoas aí. Vão fazer a Via Sacra. Alguns estão fazendo até na rua, né? Chamando vizinhos. Isso mesmo. Fazemos na igreja, não podendo ir, fazemos em casa. A Via Sacra. Faça a sua Via Sacra todos os dias. E sexta-feira, é claro, parece que tem uns horários aqui na associação. Se eu não me engano, é às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Quando você levantar, já liga a televisão, tem a Via Sacra aqui, né? Temos aqui a nossa reflexão também. E depois nós temos às 3 horas, às 3 horas da tarde. Olha só, 2 horários importantes para você. Eu quero agradecer ao Francisco, que mora aqui em Valinhos, ele mora no bairro Jardim Jurema, ele ficou sócio, muito obrigado por essa ajuda. Ele está dizendo, Henrique, reze por mim e pela minha esposa Elza, ela já é sócia, eu também estou ficando. Maria Helena Fonseca, Monte Alto de São Paulo, precisa da cura, ela está como suspeita, gente, de um câncer no pulmão e está pedindo que todos nós oremos. Tanta gente sofrendo com enfermidade nesse tempo, mistura de heranças genéticas, sim, mas muita contaminação pelos alimentos também. Ela está pedindo que ela não perde um programa, muito obrigado, tem muita fé e tenha certeza, Maria Helena, eu vou deixar aqui de lado e nós vamos rezar no final exclusivamente por você. A Maria Raimunda mora em Itaperuna, Rio de Janeiro. Henrique, por favor, reze por mim, pela minha família. Celeste, muito obrigado da audiência, mora em Hortolândia. Eu preciso que ore pela minha família em São Luís do Maranhão, pelo meu irmão José e por mim também. Terezinha de Jesus, de Campinas, ela está pedindo oração de libertação dos vícios, está pedindo oração pelo Gustavo, pelo Márcio e também por Diego. Maria Raimunda de Itaperuna também pede pela Maria Canda, outra pessoa de Itaperuna, Rio de Janeiro, ligadinha conosco, pede por todos nós também e seus familiares. E a Maria de Fátima mora em Itatiba, também que pertinho de nós. Consultas com neurologista ela vai fazer, pede também por outras pessoas e por todos os padres da sua comunidade. A dona Benedita Aparecida mora em Campinas, está com uma situação de saúde e de finanças terrível. Senhor amado e querido, nós confiamos na vossa providência. Quando colocamos isso pelo ar, sabemos que temos uma rede de pessoas que intercedem agora por todos aqueles que nos pedem oração também. O Macário mora em Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele está fazendo a Via Sacra e diz que em cada estação ele faz o Terço da Misericórdia. E a coordenadora disse que não pode rezar o Terço da Misericórdia porque é pecado. Não, não tem nada de ser pecado. Faça a Via Sacra e reze o Terço da Misericórdia. Afinal, é uma grande misericórdia de Deus pelo seu sangue derramado. Então, fique tranquilo. Antônia de Jaú, reza pela minha família, pelo emprego da Renata, por mim e por meu trabalho. E a Emília de Belo Horizonte, capital mineira, também em oração por ela e pelo casal Milton e a dona Ana Maria. Por último, Tauraca, no Acre, pede oração pela cura e libertação da Aparecida Cirlei. Um grande abraço para você. Eu quero agora mostrar para você o seguinte, nós estamos pedindo para você que entrar de sócio como débito automático. Por exemplo, alguns estão entrando de sócio. Se você tem conta nos bancos que vai na sua revista, transformar a sua doação normal em débito automático é uma maravilha. Por quê? Primeiro, fideliza você aqui na obra. Sabemos que todo mês, seja um pouco muito, virá. E para você, tira um trabalho de ir à Casa Lotérica, que é um banco. Então, nós estamos pedindo para quem já é sócio, fazer essa gentileza, esse carinho para nós de transformar a sua doação em débito automático. E para você que está entrando de sócio, também ficar como débito automático. Cada uma dessas pessoas, não sei se vai dar para ver aqui, Ziara, vão receber um tercinho abençoado como um presente da associação para todos que entrarem como débito automático e os que transferirem a sua doação normal, mensal, em débito automático. É o nosso carinho para você, um presente com muito carinho, um tercinho já abençoado, mas que vai nos ajudar muito, fidelizando a sua doação. Meu amado e minha amada, nós estamos no programa Você Pode Ser Feliz. E estamos aqui com a nossa irmã Érica. E, Érica, nós poderíamos até perguntar para as pessoas em casa qual é a sua dificuldade de fazer o jejum e qual é a sua dificuldade de aplacar a ansiedade de comer além do limite, né? Elas podiam responder sobre isso. Realmente, né, Henrique?
Nós escutamos nessa época, né, da quaresma, muitas pessoas dizendo, é tão difícil fazer o jejum, às vezes ficar sem alguma refeição. E você sabe que, pô, come menos. A pessoa fala, nossa, olha como é que eu tô. Daí você fala, come menos, come um pouquinho, depois você volta a comer. Eu falo, eu não consigo. Parece que a minha mãe falava que os olhos... Como é que a gente come com os olhos, não come com os olhos. Você olha, aí que eu vejo... Mais uma herança também americana, o self-service, né? Até o nome é americano. Porque põe aquela parafernália de comida que você come, às vezes sente vontade, come com os olhos mesmo. E não percebemos o que pode nos fazer mal e vamos nos tornando viciados em comer. Fica uma coisa compulsiva, né, Henrique? Mesmo que às vezes não tanto aparente, às vezes até um pouco mascarado. A gente não consegue nem perceber, vem meio que silencioso, assim, né? Você começa a perceber que você almoça, você come, daqui a pouco você vai e coloca de novo o alimento no seu prato, mesmo já se sentindo satisfeito. Daqui a pouco passa alguém comendo alguma coisa ou oferece alguma coisa, você nem está com vontade, daqui a pouco você vai. E isso se torna, como eu disse, meio mascarado, começa a fazer parte da gente. Quando a gente vai ver, a gente já está naquela compulsão, né? Já estamos... A palavra é essa, né? Compulsão, escravos mesmo daquilo, né? Dessa necessidade. E aí que São Tomás então diz, veja bem, já Santo Agostinho, depois, escreveu algo sobre a gula, quando ele dizia que um corpo pesado debilita o espírito também, enfraquece o espírito, né? E ele dizia que ele tinha muito medo não da impureza do alimento, mas do apetite insaciável. Então, o alimento por si, ele não é ruim, né? Santo Agostinho falava, eu não tenho medo do alimento, né? Eu temo muito pelo apetite insaciável. Ele escreveu uma página sábia onde diz assim, vós me ensinaste a ingerir alimentos como se tratasse de remédios, como se aquele excesso de alimento fosse um remédio para curar a minha ansiedade, que eu não tenho nem consciência. A gente vai depois perceber, grandes santos de nomes da igreja, Santa Catarina de Sena disse que o estômago cheio prejudica a mente. Por isso que vem a preguiça, você quase não pensa, né? Você quase não tem criatividade. E Santo Ambrósio, um grande santo da igreja, também disse algo importante. Aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor. Quer dizer, as paixões dominaram, passou a ser Senhor da minha vida, né? Pode ser chamado, então, de rei, Santo Ambrósio diz, porque essa situação é capaz de reger a própria pessoa. Justamente. Né? Grandes santos da igreja. Mas teve também Mahatma Gandhi, um pacifista que não era cristão, que afirmou que a verdadeira felicidade é impossível sem uma verdadeira saúde. E que a verdadeira saúde é impossível sem o controle da gula. E não era cristão. Então, são nomes cristãos e pessoas que realmente perceberam que, e naturalmente a gente vai ver a vida dos santos, muitos jejuaram, Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de começar a sua missão, que realmente é uma tentação muito grande. Então, no começo você sofre muito, né? Mas depois aquilo vai se tornando normal. É claro que tem pessoas que agora na quaresma, a gente sabe, não pode ficar sem alimento. Sim. Mas nós estamos falando do pecado da gula, que é comer além do necessário. Todos os demais sentidos do homem ficam sujeitos ao controle da gula. Se a gula não tiver sob controle, até os pensamentos. Por isso é que São Tomás vem falar da preguiça, Santo Agostinho vem falar que gera os filhotes, são os pecados, por causa de uma situação que eu não tenho consciência. Eu achei muito interessante o que Santo Ambrósio fala, né, Henrique? Que ela passa a fazer parte e faz o centro da minha vida. Exatamente. Então, aquilo que se torna compulsivo, uma obsessão... Passa a ser rei, né? Passa a reinar, passa a ser o centro, né? Então, o meu pensamento, o meu querer, o meu desejo circula em torno daquilo. E o alimento começa a fazer parte, realmente, começa a ser esse centro, começa a reinar. Então, eu não vejo a hora que chega a hora do almoço, eu não vejo a hora que chega a hora do jantar,
eu não quero saber o que vai ter, eu começo a viver em torno daquilo. E isso faz parte, me escraviza. O interessante, eu tive um bom tempo na Rádio Canção Nova, um bom 6 anos tendo a comunidade, eu estava lá. E tinha um técnico, Carlos, grande amigo, Carlos, né? Tenho muita saudade dele, tanto trabalho que a gente fez junto pela rádio, inclusive gravações do Projeto Minerva daquela época. E o Carlos me surpreendeu uma vez, né? Ele sabe disso porque eu ri muito dele. Toda quinta-feira ele entrava às 7 da manhã, não tomava café. O almoço dele era meio-dia, ele voltava porque ele saía às 2, né? E eu ficava com dó dele e falava, poxa vida, eu tomei café com pão, o Carlos não tomou nada. Eu ia almoçar correndo para fazer o programa da 12h30 e o Carlos não ia almoçar. Eu falei, esse rapaz é um santo, né? Ele é um santo porque ele está fazendo jejum mesmo, toda quinta, independente de quaresma. Mas um dia foi interessante. Eu me atrasei um pouco para sair, que eu saía 2 horas para pegar o ônibus 2h30, tinha que sair correndo. Eu fiquei um pouco mais tempo na rádio. Quando entrei na cozinhinha, que era pequena ainda, o Carlos estava lá. Ele saiu 2 horas. O que ele estava fazendo? Abrindo o forno de um fogão e tirando um prato enorme. Porque ele ia meio-dia. Ele punha uma música para tocar, fazia um prato enorme, cobria e guardava. Estou em jejum, mas não vejo a hora de chegar 2 horas. 2 horas que eu posso comer. Né? 2 horas o meu já está guardado, né? Peguei, fui o primeiro e tal. Quer dizer, então eu falei, esse jejum para mim não valia nada, né? Não. Porque ele foi lá e escolheu se tinha isso, tinha aquilo, fez um prato caprichado, daquele de bater laje, né? Que a gente fala, e guardava. Então 2 horas era o jejum dele. 2 horas saía do serviço, corria lá, e se deliciava naquela comida, excesso de comida, né? Talvez comesse até mais que os outros dias, porque ficou em jejum. É verdade. E aí eu vejo um ponto também, sabe, Henrique, que a gula nos leva a viver, que é um pecado também que acaba sendo um fruto também da gula, que é o egoísmo. Claro. Né? Eu não penso no outro. Então, eu penso em mim, em primeiro lugar. Mas é o caso dos 2 meninos. A mãe fez um prato para um filho, com os 2 filhos que iam almoçar. Ela fez um prato e deu para um dos filhos. E o filho falou assim, só isso para mim, mãe? Não, esse é do seu irmão. Tudo isso para ele? Quer dizer, para mim é pouco. Para mim é pouco, para ele é muito. Quer dizer, é o egoísmo, né? É o egoísmo. Então, eu vejo que quem, infelizmente, sofre do pecado da gula, dessa obsessão por alimento, ela acaba pensando só em si. Então, ela quer ser a primeira a se servir nas refeições, ela pensa naquilo que vai ser bom para ela, satisfazê-la, né? E acaba não pensando no outro. Então, acaba sendo também o fruto da gula, que, como a gente disse e explicou muito bem você dizendo, né? Que o pecado capital, ele é um pecado por si só, porque através dele vem outros pecados. E vai gerando outros pecados, outros filhotes. E a gula, infelizmente, acaba levando a gente a pensar dessa forma, né? Além de doenças, colocar em primeiro que lugar também se a nós. maltrata, né? Sim. Agora, daí vem uma pergunta, então, para você em casa, para você aproveitar e ligar, para que no outro intervalo a gente possa ler. Qual é a sua dificuldade de comer moderado, ou então até de fazer o jejum, né? Qual é a sua dificuldade? Você é daquela pessoa que eu sei, entendemos isso, é claro. Não aguento, eu não fico. Eu faço jejum de outra coisa, né? Mas qual é a sua dificuldade quando você vai numa churrascaria? Você come normalmente. Tem pessoas que vão na churrascaria para comer em excesso, né? Porque é rodízio, né? Então, não há um limite das coisas, né? Qual é a sua dificuldade? O que você sente? Como é que você tem lutado? Ou você é daquela pessoa que fala, sinto muito. A minha maior alegria, meu maior prazer é comer. Nós queremos que você participe. E no outro bloco, Érica, nós vamos falar agora, se mostramos tudo que é negativo através da gula, cada uma dessas coisas que São Tomás de Aquino fez, que os outros santos, Agostinho e tantos outros falaram, traz a virtude. Todo mal tem um bem que combate. Sim. Por exemplo, a ira, o pecado capital da ira, uma pessoa irada, que vai se acostumando e viciando nisso, é um vício e por isso comete pecado. Quem combate a ira é o fruto do Espírito Santo da paciência. Sabe engolir o sapo, respirar fundo, para viver realmente uma paciência, o dom da paciência. Agora, o que é que combate a gula?
Aonde está isso na Bíblia? Se você recorrer à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, vai ver todas as obras da carne, quer dizer, que estão lá, e vai ver os frutos do Espírito. Então, quando nós pegamos algo espiritual para combater algo humano que gera pecado, gera sofrimento, gera morte, gera doença, o que é que combate a gula? É muito fácil. A temperança. A temperança é a virtude em contrapartida à gula. O que a temperança faz? Pela graça de Deus, evita o excesso do comer e do beber. Para destruir a raiz da gula que está dentro de cada um de nós, é preciso submeter, e o que é difícil para nós, o nosso corpo à mortificação. Eu tenho que ser dono do meu corpo e não ter a gula como rainha ou rei da minha vida que manda em mim. Então, para mim, destruir a raiz da gula, eu tenho que colocar meu corpo sobre a mortificação. E aí, na mortificação, é que haverá a ação do Espírito Santo, que é o nosso santificador, para nos livrar definitivamente desse pecado ou desse vício. São Paulo fala aos Gálatas, como diz, e também aos Romanos: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis então os apetites, desejos da carne. Já os Romanos, no capítulo 8, versículo 12, Paulo diz: se vocês querem continuar vivendo sobre a tendência da carne, vocês vão acabar morrendo. Morte espiritual e física. Mas se o Espírito Santo, se pelo Espírito vocês clamarem para morrer pelas obras da carne, aí é que vocês vão começar a viver. Aí é que nós vamos começar a viver, Érica, que maravilha. Quem bebia e deixou de beber sabe que hoje, nossa, como eu vivo bem. Quem emagrece fala, nossa, eu corro mais, respiro melhor. Quem deixou de fumar fala, estou tendo uma vida melhor. Quer dizer, está tendo vida. E aí que a palavra de Deus nos ajuda. Mas nós vamos falar realmente da virtude da temperança, atender os e-mails que você vai mandar para nós agora no intervalo e responder para nós qual é a sua dificuldade maior, para poder não ter esse vício encacado dentro de nós, que nos faz comer além do necessário por uma compulsão, como disse a Érica. 0 prestadora 19 38719620 é o nosso telefone, ou então serfeliz@rs21.com.br. Antes do intervalo, eu queria chamar a sua atenção para um curso importante que a comunidade Anuncia me fez aqui na associação, chamado Cura e Libertação pelo ensino à distância, o EAD. Então, vamos colocar na tela, está aí para você. O curso Cura e Libertação leva você a um entendimento da palavra de Deus para não ser um curador, não é nada disso, para você entender que dom, que ministério maravilhoso é esse que Deus deu para que nós sejamos curados e libertos de todas as tendências humanas, e físicas e espirituais. Basta você entrar em www.rs21.com.br/EAD. Você vai ver o curso, e temos mais outros cursos também de afetividade e que vai ajudar você. Entre no site www.rs21.com.br/EAD. Esse curso nós fizemos com muito carinho, estamos expondo para você, é imperdível para todos aqueles que podem estudar um pouquinho à distância na sua casa. Intervalo e voltamos já.